Olá pessoal, eu sou o Joab Sange, arquiteto e cenógrafo, e hoje iremos falar um pouco sobre o meu processo criativo, em uma aula expositiva do projeto Cenografia e o Processo Criativo. E aí uma coisa legal e interessante é que cada cenógrafo ele possui o seu processo criativo. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo, tá? Não existe nenhuma receita de bolo porque cada espetáculo, cada projeto, ele tem as suas particularidades e suas individualidades. Então não existe nenhuma receita que você pode pegar e aplicar em todas as cenografias, tá bom? E aí, o meu processo criativo, preparando essa aula para vocês, eu separei ele em 3 etapas, onde eu vou explicar cada processo e cada etapa para vocês. A primeira etapa do processo, nós temos as primeiras informações do projeto, que a gente vai fazer um primeiro contato e a primeira conversa com o cliente. E esse cliente, geralmente, ele é o diretor criativo do espetáculo, que ele entra em contato comigo, né? E ele vai apresentar todas as demandas, vai falar todas as vontades, o conceito, apresentar todas as viagens ali para mim. E é nesse momento que eu vou estar ali, ó, com o meu papel, com minha caneta, anotando tudo e fazendo um brief do projeto nessa primeira conversa com o diretor. Logo após isso, o diretor, nessa conversa, ele vai apresentar também qual que vai ser o gênero do espetáculo. Se vai ser um espetáculo de teatro, se vai ser um espetáculo de música, se vai ser um espetáculo musical. E aí, nessa conversa, ele vai explicando um pouquinho para eu saber me direcionar em qual caminho eu vou seguir. A terceira etapa, a gente vai saber um pouco da linguagem do espetáculo, que se será um espetáculo, seja trabalhando, né, num espetáculo teatral, qual que vai ser essa linguagem? Vai ser para criança, vai ser um espetáculo adulto, vai ser um espetáculo mais cult, mais contemporâneo, qual que vai ser essa linguagem? E ele também vai apresentar nessa primeira etapa para a gente. Depois eu procuro saber também qual que é o local que vai ser apresentado esse espetáculo, onde vai acontecer, para eu entender um pouco também dessa caixa cênica, esse local que vai ser apresentado e vai receber esse espetáculo, que a gente precisa entender um pouco mais para a gente saber como trabalhar, como projetar, quais os caminhos a gente deve seguir nesse espaço também. Logo após, a gente precisa saber também sobre os orçamentos. Eu preciso saber qual a verba que eu vou poder trabalhar para eu poder direcionar e pensar nesse cenário. Se é o cenário ele vai ter pouca verba, eu vou ter ali um processo criativo que eu vou depender de criar algumas soluções na reutilização de materiais ou reutilizar algum material que o próprio diretor ele tenha. Ou se é um cenário que tem muita verba, aí a gente tem uma logística maior de mais profissionais, mais demanda de serviço, mais trabalho também. Então, são trabalhos diferentes que a gente precisa saber qual orçamento que a gente tem para poder seguir com o trabalho. E nessa primeira etapa também, a gente fica sabendo um pouco das necessidades específicas do projeto. Questão de transporte, se a gente precisa reutilizar algum material, como eu havia falado, se tem alguma estrutura, qual que vai ser esse caminho de reutilização de materiais ou os materiais que tem disponível, se eu vou ter que comprar todos os materiais, a relação de transporte de material, se esse material que eu vou reutilizar, onde que esse material está, qual a conservação dele. Então eu gosto de fazer esse briefing total, assim, geral, nessa primeira etapa, para eu saber esse universo e conseguir conduzir o trabalho. Após todas essas informações, a gente passa para a segunda etapa do projeto, que é ali que a gente vai começar a traçar o projeto em si e começar a criar as primeiras ideias e começar a focar e direcionar essas ideias dentro do projeto, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual que vai ser o conceito desse espetáculo. O que esse espetáculo ele vai ofertar?
O que esse espetáculo, quais são as ideias que o diretor está querendo apresentar para o público, qual é a ideia e a intenção que o público vai receber esse espetáculo, como que a gente vai poder também trabalhar com essa cenografia. Então é bom a gente entender um pouco desse conceito para a gente conseguir ir filtrando as nossas ideias e conseguir seguir um caminho. Porque nessas primeiras etapas, pessoal, são muitas informações, é muita informação que a gente vai recebendo e a gente, como profissional, principalmente o cenógrafo, né, ele tem que estar ali preparado para conseguir filtrar todas essas informações e conseguir traçar um caminho que vai estar conectado e dialogado com o diretor, com as ideias do diretor, com as ideias dos outros profissionais que estão envolvidos e que o espetáculo em si, a cenografia, ela consiga responder também a essa expectativa que o diretor ele propôs para a gente. E beleza, logo após esse conceito, a gente consegue também definir se esse espetáculo vai ser um espetáculo de comédia, se esse espetáculo, se for um espetáculo infantil, se ele vai ser um espetáculo lúdico, né? Se a gente vai trabalhar dentro do espetáculo infantil, dando um exemplo para vocês, como que as crianças irão receber essa cenografia, né? A gente tem que entender que as crianças não recebem a mesma informação do que um adulto. As crianças, elas veem o cenário de uma maneira diferente de um adulto. Então, a gente tem que saber para onde que a gente vai caminhar, para qual público que a gente vai direcionar mesmo esse cenário, para a gente não ter nenhum ruído na cenografia também. Logo após isso, eu gosto de entender um pouco sobre o universo que esse espetáculo ele vai acontecer. Por exemplo, se for um espetáculo que se passa em um período medieval, eu preciso entender quais são esses locais, quais são os espaços a serem representados ou serem reproduzidos com a cenografia ou criados, né? Quais são os elementos que eu irei utilizar, porque é diferente a gente pensar em uma cenografia para um tempo passado, exemplo, o período medieval, do que pensar uma cenografia para o período atual ou pensar numa cenografia de um futuro que não existe. Né? Então, a gente precisa saber qual é esse universo da cenografia para a gente poder ir filtrando mais. Nessas etapas, é muita informação e a gente precisa ir detalhando essas questões para a gente conseguir filtrando, senão vai ser um monte de informação, a cenografia vai ter muito e toda informação que ela não passa, que ela não representa algo e que não tenha nenhum significado, ela se torna um ruído. Então, a gente precisa, nessa etapa, filtrar todas essas informações para não gerar nenhum ruído, tá bom? Logo após eu entender um pouco desse universo da cenografia, onde ela se passa, qual época, se o espetáculo ele acontece de manhã, se o espetáculo ele é atemporal, né? Se ele começa de noite e vai para de manhã, ou se começa de manhã e anoitece, ou se o espetáculo ele acontece em vários dias, tem várias situações, começou na segunda-feira e vai acabar começando na segunda-feira do ano de 2020, de janeiro, e vai acabar em janeiro de 2021. Então, a gente tem que entender porque a cenografia ela vai ter que representar todas essas ideias. E aí, uma outra questão que a gente precisa entender um pouco sobre os personagens. Por quê? Os personagens, a gente precisa entender que eles têm as suas particularidades e individualidades que não podem ser ignoradas. Então, por exemplo, um personagem, ele pode ter uma deficiência. Então, a gente, como cenógrafo e como profissional, a gente precisa criar essas estratégias e artimanhas, né, para que supra essa necessidade particular de cada ator, né, de cada personagem. Então, a gente precisa entender
muito sobre o personagem. Por exemplo, também uma outra questão. O personagem, ele pode estar passando, pode ter um cenário que está dentro do quarto de um personagem. Então, vou ter que entender muito sobre esse personagem para eu entender quais são as suas particularidades para a gente conseguir colocar e compor esse ambiente de acordo com a personalidade dele. Então, é necessário a gente entender sobre o personagem, fazer essa pesquisa para que as informações não sejam ruídos. Tá bem, pessoal? Uma outra questão também nessa segunda etapa, que após todas essas informações colhidas, aí a gente vai criar e definir a estética e a linguagem do espetáculo. Que aí, com tudo isso formado, a gente vai pensar quais os materiais, quais os elementos, quais são os ambientes que vão se passar, quais são os recursos que a gente vai utilizar. Então, é nessa etapa que a gente define essa estética e essa linguagem. Nessa etapa, a gente pode definir as cores, quais são as cores que a gente vai usar, a gente pode definir a iluminação. Como eu falei com você sobre o tempo da luz do dia, se é noite, nessa etapa a gente já define quais ambientes que irão receber luz, qual ambiente que não vai receber, se vai ter que precisar de ter uma iluminação que vai entrar por uma janela, por uma porta. Então a gente tem que definir tudo isso agora nessa etapa, que a partir disso a gente vai começar a criar. Uma outra questão também é o plano de necessidades que a gente cria com o projeto, que a gente vai entender através dessa conversa com o diretor ou com os outros profissionais envolvidos, quais são os problemas e as soluções para a cenografia. O que eu vou precisar resolver? Dando um exemplo, geralmente, como eu trabalho com alguns grupos na cidade que não possuem grandes verbas para cenários, e esses grupos eles precisam viajar com os espetáculos, uma demanda muito comum que eles me passam é que o cenário ele seja desmontável e que ele caiba ou dentro de um carro, de um porta-mala de um carro, ou em uma carretinha. Então, isso é um problema que a gente tem que resolver, né? Então, a gente já tem que pensar em uma cenografia que ela vai ser desmontável, que ela vai ser adaptável, como que essa cenografia ela vai parar, né? Porque uma coisa é desmontar, outra coisa é montar e fazer essa cenografia parar em pé também, né? Então, a gente precisa entender quais são todos os problemas e criar essas soluções para o cenário nesse momento. É claro, né, pessoal, também que tem alguns problemas e soluções que apresentam durante o processo, né? Então, esses problemas que eu falo com vocês já são esses problemas iniciais, que geralmente nem... Na verdade, não é um problema, né? É uma demanda que a gente precisa resolver. Uma outra questão também que a gente define nessa segunda etapa de trabalho é a definição do cronograma das atividades, do processo criativo. Porque a gente precisa criar um cronograma de produção, de criação, como que a gente vai fazer para gerir todo esse projeto, porque no processo de criação de um cenário, o cenógrafo ele não trabalha sozinho. E, pelo contrário, ele está conectado com todos os profissionais e é ele que faz essa ponte, que faz essa conexão com todos os profissionais que estão envolvidos. É o cenógrafo que conversa com o diretor, que conversa com o iluminador, que conversa com o cenotécnico. Então, nesse processo de definição de processo, a gente precisa definir por quê. O meu processo de criação, ele independe do processo de criação do iluminador, que independe do processo de criação do cenotécnico. Então, a gente precisa trabalhar bem alinhado. E, para isso, a gente precisa criar um cronograma de atividades para a gente não demorar muito tempo, para que o prazo também ele não exploda, né, não saia do combinado, porque a gente precisa de tempo para cumprir as nossas atividades. Precisa de tempo, né, para produzir atividade, tem data, né, data de estreia, então a gente tem que trabalhar dentro desse tempo. Tem dias de ensaio também, que a gente precisa entender qual que vai ser a logística do ensaio, para a gente poder fazer esse acompanhamento do ensaio e poder entender melhor. Então, nesse cronograma, a gente organiza tudo isso.
Uma outra questão que eu vou falar com vocês é sobre o transporte, que eu havia falado também anteriormente sobre a demanda de alguns grupos em ter esses cenários que são desmontáveis. A gente precisa entender sobre como que esse cenário ele vai ser transportado, aonde que esse cenário ele vai ser produzido, né? Então a gente tem que saber desse transporte, qual carro, qual vai ser a melhor maneira de transportar, como que a gente vai transportar esse material, pensando no cuidado e na durabilidade também da cenografia, porque uma cenografia, a gente não produz a cenografia para apresentar uma vez só. A gente produz uma cenografia para apresentar várias vezes, em vários locais. Então a gente tem que pensar como que a gente vai transportar esse cenário. E por último, nessa segunda etapa, a gente precisa entender sobre esses profissionais que vão estar envolvidos. Quais são os profissionais que estarão conectados nesse processo criativo? Nós temos diversos tipos de profissionais. E como eu falei com vocês, que não existe nenhuma forma, né, uma receita para criar um processo, é por isso que nesse processo de criação a gente vai entender um pouco sobre os profissionais que estarão à nossa disposição, sobre os profissionais que eu vou precisar procurar, né, qual fornecedor que eu vou precisar para poder demandar as demandas da cenografia. E aí nós temos design de luz, o design de som, nós temos o cenotécnico, iluminador, serralheiro, carpinteiro, pintor e eletricista. Então são N profissionais que podem trabalhar. Costureiro também, a gente trabalha muito com costura. Então a gente tem que entender quais são esses profissionais, quais são os fornecedores que a gente vai trabalhar, para a gente poder ir organizando o nosso trabalho e já apresentando esse processo com eles, e que eles consigam conversar o mesmo universo e que eles entendam tudo que a gente está propondo. No processo criativo, a gente precisa, quando a gente termina a proposta do projeto, a gente precisa convencer o cenógrafo, né? Ele precisa vender a ideia dele para o diretor, né? No final da criação. E aí, o que acontece? Antes de vender a proposta final para o diretor, a gente precisa vender essa ideia para todos os fornecedores antes. Por quê? Às vezes são alguns trabalhos que vão demandar muita criação ali de cada profissional, que aí esse profissional ele pode não optar em querer fazer. Tem muitos profissionais que não aceitam alguns projetos que a gente propõe. Eu falo isso também por uma realidade de eu estar no interior do estado, né? Então a gente não tem, na minha cidade, por exemplo, eu não tenho nenhuma empresa que faz de cenotécnica, né? Que eu pego só o projeto de cenografia, entrego nas mãos deles e eles vão executar. Até então não tem, então a gente precisa convencer esses profissionais para eles poderem trabalhar com a gente também nesse processo e abraçar também a ideia. Então tá, pessoal, eu já falei com vocês a primeira e a segunda etapa, e agora a gente vai passar para a terceira etapa do processo, que é a elaboração e criação do projeto. Nessa etapa, eu dividi ela em 5, que são pesquisa, projeto, execução, montagem e desmontagem. Então, é nessa etapa que eu vou definir com o cliente todas essas etapas de execução do projeto. A gente já fez todo o brief, eu já peguei todas as informações que eu precisava, já me inteirei ali dessa conversa com o diretor, já conectei com todos os profissionais que estão envolvidos, e agora, nessa terceira etapa, eu vou me fechar para o meu processo criativo, onde eu vou começar a desenvolver essas ideias e pegar essas ideias e começar a criar forma para ela. E aí, a primeira etapa que a gente definiu aqui é a de pesquisa. E é nessa etapa que a gente vai entender e aprofundar o universo
A gente fez aquela pesquisa do universo, conversou ali com o diretor, mas é agora que eu vou entender mesmo todos os materiais que eu vou usar, já definir quais os tipos de ferramentas, quais vão ser as cores, qual vai ser a luz que eu vou utilizar no projeto para poder definir, já criando essa forma, que antes estava só no mundo da ideia. Agora a gente já está pegando essas ideias e materializando ela no projeto. A outra etapa é a pesquisa de possíveis materiais, a pesquisa de possíveis estruturas para serem utilizadas e depois eu vou fazer uma conversa com os profissionais e apresentar também essa definição dos materiais e vamos ver se vai ser possível essa criação dessa ideia que a gente está começando a criar uma forma. E aí, nessa pesquisa, a gente vai definindo essas ideias, vai ali conversando com os profissionais para a gente conseguir achando a melhor maneira, vai costurando ali para a gente conseguir definir. Por quê? Nem tudo que a gente cria, nem tudo que a gente pensa, às vezes é possível. Às vezes é possível ser criado, né? Então a gente precisa estar aberto também a ouvir os outros profissionais para a gente conseguir ter uma troca e conseguir fazer com que esse projeto ele cresça, né? Ele tenha propriedade. Então a gente tem que o cenógrafo ele tem que estar aberto também a deixar algumas ideias nossas que a gente criou, que pensou de lado, porque às vezes isso não vai ser viável. Então a gente tem que estar aberto ali para ouvir também dos profissionais o que eles têm a dizer para a gente. Que também nesse processo é muito bom porque o profissional ele acaba colaborando também no processo criativo, porque às vezes o que a gente pensou que seria legal, que seria bom, com uma ideia ou uma proposta desse profissional, isso vai ser ótimo, entendeu? Isso vai ser perfeito ali para a ocasião. Então, é bom a gente sempre estar aberto. Então, eu falei sobre esse processo de pesquisa, que a gente também precisa conversar com os fornecedores, além de conversar com os profissionais. É preciso também a gente ter essa clareza em apresentar essas ideias para esses profissionais, porque qualquer informação que é passada atravessada ou que a gente não colocou a vírgula no lugar certo, essa vírgulazinha ela pode transformar um ruído e a gente ter um grande problema futuramente. A gente não precisa ter limite de deixar as ideias claras. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, ou às vezes a nossa comunicação está sendo falha. Então vocês podem, quando vocês forem conversar com algum fornecedor ou algum profissional, vocês podem fazer desenho, podem fazer vídeo, podem fazer maquete. Não tem limitação para você poder explicar a sua ideia, tá bom? Então, utilizem todas as ferramentas que vocês tiverem para poder passar essas informações e ficarem claras, ok? Então, tá. A gente, logo após isso, né, a gente passa para o projeto, que aí a gente já está com essas ideias e já começa a criar esse processo. Né? A gente já começa a utilizar de algumas ferramentas técnicas para a gente definir essas ideias que já começaram a se materializar. Agora, na etapa do projeto, a gente vai materializar todas essas informações, que aí você pode utilizar. Eu geralmente utilizo um AutoCAD, que são um programa de desenho que eu utilizo para fazer desenhos técnicos em 2D, para poder fazer plantas. Eu utilizo também o SketchUp, que é um programa arquitetônico, né, de fazer 3D, que aí eu consigo ter uma ideia. Eu gosto de utilizar o 3D porque eu gosto de representar o ambiente onde o cenário ele vai ser construído, vai ser projetado, para eu entender um pouquinho como que esse cenário ele vai estar ali, qual vai ser essa volumetria, qual vai ser essa perspectiva que vai estar alcançando ali o projeto. Então, eu gosto de utilizar o 3D também, o Google SketchUp. Tem uma outra ferramenta que é o croquis, né? Fazer os desenhos à mão, né? Mas
quando eu vou fazer um croquis, eu vou fazendo alguns desenhos, tipo desenhos processuais, que eu vou colocando algumas ideias, vou colocando, definindo também alguns materiais que eu vou utilizar, já vou colocando ali, fazendo uma proposição também de uma iluminação, utilizando cor, utilizando canetinha. Então, são N possibilidades para a gente ir ali aguçando o nosso processo criativo. Então, se alguém não tiver uma facilidade com desenho, não tem problema. Uma dica para vocês é o quê? A gente não precisa saber desenhar. Eu sou formado em arquitetura e eu falo que eu não sou um bom desenhista, eu não sei desenhar direito assim à mão. Mas eu aprendi no meu processo criativo, eu aprendi a representar a minha ideia. Então, se você não sabe desenhar, não precisa saber desenhar. Você precisa saber representar o que você está falando, o que você está pensando, tá bom? Então, quando você pegar uma folha, lembre disso, não precisa entrar em pânico, que às vezes um quadrado e uma linha ali já diz o que você quer dizer e a pessoa já consegue entender, tá bom? Depois disso, desse auxílio, desses programas, dessas ferramentas, eu vou trabalhar junto também, criando e definindo essa planilha orçamentária. Eu vou colocar todos os valores, todos os materiais que eu vou comprar, todas as ferramentas, quais os profissionais que a gente vai precisar entrar ali na folha de pagamento, quem que eu vou precisar ter prioridade, tem material que a gente vai comprar que tem que pagar à vista, tem material que a gente que a gente paga metade no começo, depois a gente paga a outra metade no final, porque às vezes a gente precisa ter essa segurança também, né, que o nosso material ou o que a gente pensou, ele vai estar ali do jeito que a gente precisa. Então é nessa planilha orçamentária que eu vou entender como que eu vou gerir o orçamento ali do projeto e não vou ter nenhuma falha e não vou extrapolar também esse valor da criação desse cenário. E aí, depois que eu defini essa planilha, já defini esse anteprojeto, que é o projeto que é processual, né? A sua primeira ideia que você materializou, eu vou pegar esse projeto, essa planilha, e vou apresentar para o meu cliente que me contratou o meu serviço, que falando-se, né, em cenografia teatral, eu vou conversar com o diretor e vou apresentar esse anteprojeto para ele. E aí, eu apresento 3D, igual eu falei com vocês, 2D, desenho à mão, maquete, né? Então, assim que ele entender ou apresentar esse conceito, o projeto, o que eu pensei, quais os materiais que eu quis utilizar, quais são as ferramentas, as tecnologias, quais as soluções técnicas que eu dei para a caixa cênica, as soluções técnicas também que a gente criou para as demandas dos atores, para a demanda específica, né, que foi demandado para o trabalho, a gente vai ali, vai conversar e vai discutir sobre o projeto. E aí, logo após essa discussão, o diretor ele vai me falar quais são as ideias dele, se vai ter alguma coisa que a gente vai alterar, se vai ter alguma coisa que vai ficar, vai continuar, o que a gente vai remover, o que a gente precisa pensar novamente. E aí a gente vai ficar nessa etapa nesse anteprojeto nessa conversa, até a gente conseguir formar e fechar o projeto completo e criar o projeto executivo, que vai ser o projeto que a gente vai executar ele. Então, nesse projeto executivo, não tem mudança mais, entendeu? Então, antes de definir o projeto executivo, a gente está no anteprojeto, conversa com o diretor, faz todas as alterações. Depois de todas as alterações, ok, a gente define o projeto executivo. E aí eu vou desenhar, né, fazer todos os desenhos, as alterações, vou entregar para ele uma planta do cenário com todas as medidas.
Se tiver algum mobiliário ou algum elemento cenográfico que eu utilizei que demanda algum desenho técnico específico, exemplo, quando a gente trabalha com corte de madeira, a gente precisa entender como que vai ser cortado essa madeira, como que ela vai fazer o acabamento, então a gente precisa sempre de projetar. E por isso que a gente precisa também fazer o desenho técnico com as respectivas medidas para a gente poder entregar esse projeto todo definido para o profissional que vai executar. Por exemplo, eu vou fazer uma cenografia que eu preciso fazer vários cortes em madeira. Então, cada corte eu preciso que ele seja feito de um tamanho certo, de uma medida certa. Então, para que o profissional que vai fazer o corte ele não tenha nenhum problema lá, que ele não me entregue uma madeira menor ou uma madeira maior, tem que entender ali um pouco da madeira, como que vai ser o corte. A gente tem que entender também que as ferramentas que produzem essas cenografias, elas têm algumas especificações técnicas. Por exemplo, quando eu vou fazer um corte, a gente tem que pensar sobre a lâmina do corte da ferramenta que vai fazer o corte da madeira. A gente tem que calcular a espessura dessa lâmina, porque se um detalhe de 2 milímetros fizer alguma diferença estética, a gente precisa calcular ali e projetar. Então, por isso que a cenografia, ela demanda sempre de projeto. Não tem como a gente fazer uma cenografia sem projeto. A gente depende desse projeto para sanar e solucionar esses problemas que podem aparecer e influenciar no todo depois, tá bom? Então, agora a gente já definiu o projeto, já entreguei todas as plantas para a gente poder executar. Eu gosto também de fazer um mapa de montagem do cenário, que aí eu falo, especifico, eu faço uma apresentação mesmo, uma dessas no PowerPoint mesmo, uma apresentação bem simples, mas que ela seja clara, para mostrar como que vai ser esse processo de montagem. Por quê? Geralmente, o diretor ele te contrata para criar o cenário, e como o cenário ele vai viajar, né, para outros locais, geralmente o cenógrafo ele não acompanha todas as montagens, ou pode até acompanhar também, mas quando está no processo que o cenógrafo não vai acompanhar, eu gosto de fazer esse mapa, porque aí qualquer outra pessoa, quem estiver na produção, os próprios atores que estão ali envolvidos, eles vão pegar ali o meu mapa, vão entender, vai falar assim, ah, tá, vou montar a cortina no fundo primeiro, ah, vou montar o piso primeiro, porque em cima do piso eu preciso colocar um mobiliário, entendeu? Então eu gosto de especificar qual é essa etapa para que seja claro para todo mundo e que qualquer um consiga montar o cenário. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Depois do projeto concluído, entregue, a gente passa para a execução. Essa etapa de execução do projeto, ela pode ser desenvolvida pelo próprio cenógrafo ou por outro profissional. Eu mesmo já executei um cenário que não fui eu que projetei. Eu recebi todos os projetos, os desenhos técnicos, os 3D, como eu informei para vocês, e peguei ali as informações e executei a cenografia. Fiz o contato com os fornecedores que precisariam para executar as peças específicas pensadas na cenografia, e assim eu começo a fazer essa execução. E aí, nessa etapa de execução, é muito importante a gente pensar também no cronograma de execução do trabalho, porque a gente precisa alinhar todos esses processos, porque tem processos que são mais longos, né? Então, eles precisam ser feitos e começados antecipadamente. Tem processos, por exemplo, de pintura. Se eu preciso do cenário para daqui 2 dias, para que ele seja utilizado no ensaio. Então, eu já tenho que prever quando eu vou pintar esse cenário, quando ele já vai estar ali montado nesse espaço. Então, a gente tem que pensar como a gente vai executar todo esse processo. Uma outra questão também é o fechamento com os fornecedores, porque antes estava só ali na ideia, em saber quem faz, quem produz. Agora a gente vai fechar com o fornecedor e estipular também uma data limite para a entrega desses materiais. Logo após, a gente faz também a compra desses materiais,
A gente faz o contato também com os outros profissionais, como costureira, como pintor, como eletricista. A gente vai alinhando ali e costurando todo esse processo para que tudo seja alinhado e a gente consiga concluir esse processo na data e no tempo que foi pensado lá naquele primeiro processo de execução e cronograma de execução do projeto. E depois de ter comprado os materiais, ter definido os fornecedores, a gente vai pensar na logística de entrega dos materiais. Aonde que esse material vai ser, aonde essa cenografia, né, vai ser executada para a gente saber como a gente vai fazer para esses materiais chegarem lá. Dando um exemplo, hoje eu trabalho como cenógrafo em um espaço cultural, que a sede dele é dentro de um shopping. Então, eu tenho que trabalhar com a entrega de material dentro da logística do shopping, de funcionamento do shopping. Tem um horário de entrega antes do público chegar no shopping e o horário também após o fechamento do shopping. Então, a gente tem que entender um pouco dessa logística para saber também. Por exemplo, se o cenário também for montado dentro de um teatro, a gente tem que entender qual que é o horário de funcionamento, que horas que eu posso entrar com o material. Então, a gente tem que definir essa logística. E logo após tudo isso definido, a gente parte para a execução, que aí é a montagem, que o cenógrafo ele vai entrar em contato e está acompanhando esse processo de criação do cenário. Vai estar ali com o cenotécnico, vendo ali as soluções. Nesse processo, geralmente, quase todos os... Melhor, para mim, eu acho que nunca teve nenhum processo que tudo que eu planejei e projetei foi executado 100%. Então, a gente tem que estar ali atentos, conectados com todos os profissionais, porque qualquer problema que surgir, a gente tem que resolver e solucionar, criar essas estratégias para que o projeto ele seja executado da melhor maneira possível e não saia do conceito, da ideia e da estética também. E logo após todo esse processo de execução, e com o cenário todo executado, tudo alinhado, tudo montado, tudo certinho, tem a apresentação do espetáculo, ou se não, né, a gente faz esse transporte do cenário que foi criado para o local que vai ser apresentado. Após a apresentação, que os atores vão utilizar esse cenário, o cenário ele vai estar criando essa conexão com o público, com a plateia, vai estar ali em diálogo com os artistas, né? Após esse processo, né, da exibição ali, a apresentação do espetáculo, a gente tem a etapa de desmontagem, que também pode ser feito pelo cenógrafo ou outro profissional. Que aí, nesse processo, é basicamente o mesmo processo da montagem. Por quê? A gente também precisa saber quais são os materiais e ferramentas que a gente vai utilizar para desmontar, quais vão ser os fornecedores ou profissionais que estarão ali envolvidos nesse processo de desmontagem, porque a gente precisa de ferramentas, de escada, de andaime, de guindaste. Então, a gente precisa entender qual que vai ser essas ferramentas e profissionais que irão trabalhar ali nesse processo de desmontagem. Que aí, quando você pegar esse processo de desmontagem, você também vai comprar materiais, vai pensar na logística desses materiais chegar, talvez um caminhão que tem que chegar para poder fazer o descarregamento, o carregamento, né, da cenografia. Então, a gente tem que estar atento também a toda essa logística, saber também do cronograma de desmontagem, porque geralmente os teatros eles têm horários. Quem está contratando o teatro, ele tem uma quantidade de horas para executar esse cenário, para executar esse projeto dentro do teatro. Então, a gente também tem tempo de desmontagem. Por exemplo, numa locação de teatro de 8 horas, se eu vou ter 1 hora para desmontar o cenário no final do espetáculo, eu tenho que me organizar para saber quem que vai me ajudar ali para poder desmontar, quem que vai tirar algum material, enquanto o outro pessoal está fazendo uma desmontagem elétrica. Então, a gente tem que definir também esse cronograma. Esse cronograma e essa logística de desmontagem da cenografia. E aí, pessoal, é isso, todo o processo, né, de
de criação, de produção, de execução e elaboração de um projeto de cenografia que eu trouxe para vocês. E agora eu vou falar com vocês um pouco do meu processo criativo do espetáculo Rasto, que é um estudo de caso um pouco diferente do processo normal, assim, tradicional de criação de uma cenografia. Por quê? No processo de criação tradicional, a gente tem ali todo o roteiro, a gente tem o texto que é apresentado pelo diretor, que aí a gente consegue brifar todo esse universo e criar essa cenografia a partir do que já foi escrito. E agora, no espetáculo Rasto, ele foi diferente porque a dramaturgia ela seria criada a partir de uma cenografia já definida. Traduzindo, o cenário ele seria construído e criado o espetáculo a partir de um cenário construído. E aí, como que a gente iria criar esse cenário sem uma ideia e sem um destino ou um caminho para seguir? A partir da conversa com o diretor, a gente optou em criar uma cenografia que representasse um não lugar. Então, essa cenografia ela não iria me sugerir um lugar, um espaço, não teria em si uma forma definida que fosse exatamente o que é. Então, a gente criou esse espetáculo dentro desse conceito de não lugar. E agora vou chamar aqui o nosso diretor artístico para falar um pouco desse processo de criação dessa dramaturgia a partir de uma cenografia que já foi construída e foi ofertada a ele. João Carlos Cardoso é o diretor artístico e ele vai falar para vocês um pouquinho. Então, obrigado, Joab. Na verdade, esse projeto do Rasto, vou falar um pouco da perspectiva, né, da experiência cenográfica. Quando eu convidei o Joab e propus o projeto a ele, a tentativa era de que a gente invertesse um pouco os nossos processos criativos, a maneira com que eu vinha produzindo os meus espetáculos, onde o cenógrafo chegava sempre um pouco depois de que grande parte do processo criativo já estava desenvolvido. Então, o desafio que eu propus para ele foi me oferecer um cenário onde eu iria criar a minha história, a minha dramaturgia, o meu espetáculo a partir dessa experiência cenográfica. Então, o cenário ele viria para propor uma iniciativa cênica. Então, o grande desafio para ele naquele momento era isso, era de propor um cenário onde ele fosse mais propositivo e menos representativo. E quando ele propõe, apresenta situações, formas, desenhos, volumetrias para os atores e para eu, enquanto diretor e dramaturgo, eu estaria envolvido dentro desse processo que a cenografia viraria personagem. E foi o que aconteceu, de certa forma, nesse projeto Rasto. O cenário ele é um objeto extremamente importante, um corpo e um personagem, porque ele ocupa a maior parte, né, desse espaço cênico e acaba ocupando um lugar que, a princípio, dentro de uma lógica de encenação, era o lugar do ator, que é o centro da cena. Então, o nosso objeto maior, né, essa peça maior desse cenário, ele ocupa o centro da cena e acaba virando um grande personagem, e a cenografia ganha um outro valor e uma outra perspectiva. Então é nesse sentido, e acho que a gente vai poder compartilhar e disponibilizar um pouquinho aí dessa experiência visual com vocês, mas ainda é muito pouco dentro do que é esse projeto no contexto do espetáculo Rasto. Muito obrigado, João, por essas informações. E é legal nessa fala, né, do diretor, é que a cenografia ela foi um instrumento de criação. Então, os personagens eles foram... o processo, né, de criação da cenografia, a gente pensou em alguns elementos, em alguns volumes, algumas formas que a cenografia em si ela pudesse contribuir também para o processo criativo. E, geralmente, quando a gente faz um projeto cenográfico, a cenografia ela é criada de maneira que ela não
interfira ali ou bata de frente com o ator, porque no espetáculo, o foco do espetáculo é o ator, né? É a mensagem que o ator ele vai estar passando. E nessa cenografia, como foi um processo um pouco diferente, e como o diretor falou, a cenografia ela se transformou num personagem. Então, a cenografia ela tem uma representatividade igual ao dos atores, né? Então, além dos atores manipularem essa cenografia, ela representa o que eles estão ali querendo descrever com a sua narrativa. Um outro profissional também que foi fator crucial assim para a criação dessa cenografia, que ele também ajudou muito nessa proposição, nessas ideias de estimular alguns elementos, alguns artifícios na cenografia, foi o design de áudio, que ele apresentou também algumas tecnologias que poderiam ser incorporadas na cenografia e que os atores também poderiam utilizar essa tecnologia na cenografia. E eu vou chamar ele aqui, o nosso design de áudio, Júnior Hendrick, que vai falar um pouquinho para a gente desse processo. Obrigado, Jorge. Então, antes de falar um pouquinho sobre esse objeto, que seria um objeto tecnológico, onde foi usado, né, para desenvolver o enredo da trilha sonora, é importante falar um pouquinho também em que contexto, né, conceitual a trilha foi feita, que é um contexto mais sinestésico, onde o som não gerasse só a propriedade do som, mas gerasse imagem, gerasse cor, gerasse emoção, e de diversas formas, né? E nessa linha a gente acabou chegando a um dispositivo onde isso pudesse ser interativo aos atores, ao corpo, né? Não só de atores, mas de todos os profissionais envolvidos, e que principalmente os atores tivessem um diálogo muito forte com esse dispositivo e um certo, não controle, mas um certo diálogo mais próximo com a trilha, em que eles pudessem comandar esse processo da trilha e interagir com essa trilha de forma variada. É muito legal nessa participação do design de áudio nesse processo criativo, que ele conseguiu também pensar nesse elemento, que ele também seria uma ferramenta para que os atores pudessem criar também a partir desse elemento que seria incorporado na cenografia. E aí o que acontece? Foi-me apresentado essa tecnologia que a gente iria incorporar, mas a gente precisaria de incorporar esses elementos na cenografia. Foi aí que a gente foi pensando as melhores maneiras, quais os melhores materiais que conseguisse conduzir ali o som, né? Conduzir o que era preciso para que os atores conseguissem manipular ali os dispositivos, que fossem fácil ali a manipulação, que não gerasse nenhum risco também para os atores se acidentarem ou ter algum outro problema, né? E aí eu como cenógrafo, precisei também criar esses elementos para a gente poder fechar essa cenografia e que ela seja um elemento só, né? Ser um cenário completo com tudo incorporado. Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês também um pouco do processo criativo, alguns depoimentos dos atores, que eles falam um pouco desse processo, né, de criação do personagem a partir da cenografia já definida, né, como que eles criaram um pouco essa relação de construção e um pouquinho do meu processo criativo aí de criação e execução dessa cenografia. E cada dia a gente via essa cenografia de uma forma diferente. Hoje eu já vejo ela completamente diferente do primeiro dia que eu vi ela aqui. Então eu acho que isso vai construindo e eu acho que a gente chegar no final ela vai se transformar numa outra coisa e cada dia ela transforma
numa coisa diferente. O cenário, ele ocupa um lugar de uma personagem. Ele tem uma existência dentro do processo dramatúrgico e da construção da relação dos atores com a cena. E é muito interessante porque ele ocupa a maior parte do local de circulação da cena e, ao mesmo tempo, ele não é limitante. Foi um cenário não convencional, uma coisa completamente diferente do que eu já havia visto. E isso acaba exigindo de você um olhar novo, de um olhar visual para uma peça teatral. Porque não é possível o olhar que é sempre feito. E eu achei isso super, super massa. Quando nós chegamos no processo de trabalho, então tinha alguns territórios já concretos, o cenário, essa possibilidade de uma trilha. Então, como é que a gente invade esse território? Como é que a gente vai destruir com um pouco esse território? Então, foi muito legal esses alimentos, essas provocações, para a gente poder chegar nessa obra e, ao mesmo tempo, volto a dizer, não enviesado por nós, mas enviesado por tudo que está acontecendo, né? Como eu tenho pouca experiência com teatro, né, e esse é o meu primeiro processo da gente construir a peça toda, né, nesses 30 dias, o meu contato com o corpo, de início, foi meio estranho, né? Que eu tô assim, como é que eu vou ver esse cenário como um corpo? Mas, de acordo com o que foi acontecendo, eu fui vendo outras possibilidades nesse corpo. Ele trouxe para a gente outras possibilidades. Com certeza, eu vejo ele hoje de uma outra forma do que da primeira vez que eu vi. Porque, como se trata de um cenário que é um não lugar, que pode ser tudo, e depende de cada olhar também, e isso também está presente no trabalho. Em cada momento, esse cenário ele é uma coisa para nós, atores. E para o público isso também vai se tornar uma outra coisa do que os atores estão vendo e está levando para o público, e também das vivências do espectador com aquilo, como ele lê esse cenário, essa espacialidade com as suas vivências, assim. Então, pessoal, esse foi o meu processo criativo e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E a gente se vê em breve. Um beijo e um grande abraço.